Irmãos, como vocês sabem, no domingo que vem a gente vai sair para evangelizar exatamente depois deste momento da ceia, né? Nós vamos ter um momento da ceia e vamos sair, entregar os folhetos, conversar com as pessoas, pregar o evangelho, convidar também para vir às reuniões. E aí a gente está estudando o livro de Atos e a gente decidiu dar uma pausa hoje no estudo de Atos para que a gente se estimule uns aos outros nesse sentido. Então cada irmão, o Frank, o Bruno, depois eu, vamos ter uma breve palavrinha para nos estimularmos, né, para este evangelismo, para ouvirmos também alguma direção de como fazermos isso, de como agirmos. Que o Senhor abençoe esse tempo de comunhão entre nós. Então, irmãos, como o nosso amado irmão bem diz, e como nós acabamos de participar dessa mesa de amor, né? Graças ao Senhor, somos salvos por Tua graça. E é esse o incentivo que temos para cada um de nós, de levar esse amor àquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E cumprir uma ordenança e um mandamento do Senhor, né? Que é ide, pregar o Evangelho, né? Temos orado há bastante tempo sobre isso. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado essa oportunidade, esse privilégio de termos esse tempo. Será uma vez ao mês, mas pedimos a todos que diariamente, diante do Senhor, possamos nos fortalecermos, pedindo ousadia, pedindo ao Espírito Santo que nos traga a memória para falarmos da Tua Palavra, porque não é por nossas palavras, nem por testemunhos nossos, mas e sim pela Palavra de Deus que é viva e eficaz, que é poderosa para transformar aqueles que estão em trevas e trazê-los para a verdadeira luz. Então o incentivo que temos aos irmãos é que possamos diariamente estar aos pés do Senhor, clamando a Ele sabedoria. Eu sei que em cada um de nós temos algumas dificuldades, vergonha, medo, mas o Senhor diz que naquele dia colocaria Sua palavra, fazia que o Espírito nos lembrasse, né, trouxesse a memória. Então é nessa confiança que saímos, não saímos confiante em nós mesmos, mas confiante naquilo que o Senhor mesmo diz, né? Quando Ele fosse levantado naquele madeiro, como Moisés levantou a serpente, né? No deserto Ele seria levantado e trairia todos a Ele. Que nós possamos ser participantes dessa bendita obra do Senhor, porque com Tua glória e Seu poder, como nosso amado irmão bem diz uma vez, Ele poderia anunciar o Evangelho lá dos céus e converter a todos. Mas mesmo assim ainda Ele procura cooperadores com Ele na Sua obra. Então possamos ser um desses nessa obra de cooperação, de levarmos o Evangelho àqueles que não conhecem a Cristo ainda, né? Que possamos ser verdadeiramente uma igreja edificada na doutrina dos apóstolos, né? Na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações e no evangelismo também, né? Que o Senhor dê graça para cada um de nós. Alegre o nosso coração com isso, porque realmente para nós é um privilégio levar aos ímpios a luz do mundo, né? O Verbo de Deus encarnado, a palavra do Senhor, e que pelo poder do Espírito Santo, não pelo nosso poder de persuasão, nem por nossa força, mas pelo Espírito, as pessoas possam se render aos pés do Senhor
se arrepender dos seus pecados e voltar a Cristo. Amém, meus irmãos? Irmãos, vamos abrir em João, capítulo 1. Acho que está muito claro para todos nós, desde quando estamos estudando Atos, que o nosso dever como cristãos é pregar o Evangelho. Como o Frank disse, o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, né? A toda criatura, batizando, ensinando. Isso é um dever de todo cristão. Mas quando a gente ouve essas palavras do nosso Senhor, a começar de mim, isso nos traz medo, vergonha, isso revela também as nossas fraquezas, como eu vou abordar, quem eu vou abordar, o que eu vou falar. Nós vimos em Atos Pedro pregando e 3.000 pessoas crendo no Senhor, se convertendo ao Senhor. Mas eu quero ler aqui em João, a partir do versículo 35, quem foi o primeiro que evangelizou Pedro. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde ver. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu primeiro irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Aqui em João mostra claramente que André falou para Pedro: achamos o Messias, e André o levou a Jesus. André é surpreendente porque André não é visto pregando para muita gente, nem muitas pessoas crendo por meio de André. Mas foi ele que o primeiro que falou para o irmão dele, para Pedro: achamos o Messias. E foi André que levou ele a Jesus. E em Atos nós vemos Pedro pregando para várias pessoas e 3.000 crendo. Nós conseguimos ver aqui que André, ele pregou o Evangelho, o levou a Jesus. Pedro fez a mesma coisa. O que importa do evangelismo não é números. Não importa se nós falarmos com pessoas e o bairro inteiro crer, ou se uma pessoa crer. O importante é nós irmos. E é interessante o que ele diz aqui. Ele só diz: achamos o Messias. Ele não diz nada sobre o juízo, ele não diz nada sobre doutrina, ele só diz: achamos o Messias. O Messias era quem os judeus procuravam, esperavam há muito tempo. É como se André estivesse dizendo: aquilo que você procura, nós achamos. E o que o povo, o bairro, o mundo inteiro procura é o quê? Paz, que está em Cristo. Riquezas, eles irão encontrar em Cristo. Prazer, irão encontrar em Cristo. Tudo que o mundo procura está em Cristo. E nós só precisamos dizer: achamos o Messias. Aquilo que você procura está em Cristo. E é muito interessante também, no João 4, acho que os irmãos também conhecem, o encontro do Senhor com a samaritana. Não dá para ler a história toda, mas é
É interessante que uma das primeiras pessoas que o Senhor diz que Ele é o Cristo é para ela. No versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher teve um encontro com o Senhor. Jesus disse para ela: eu sou o Cristo, eu que falo contigo, eu sou. E ela crê, a partir dali ela sai pela cidade. Jesus não mandou ela falar: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas ela foi. Ela foi e disse para toda a cidade: ele disse tudo quanto tenho feito. Ela não falou muita coisa, ela só falou isso. Ele disse tudo quanto tenho feito. E é muito... O que nos traz mais medo é o que a gente vai falar para essas pessoas. O que nos traz mais receio, medo, nos traz muito bloqueio, eu falo isso por mim mesmo, é o que a gente vai falar para essas pessoas. Isso mostra que o poder está na palavra do Senhor. Se a gente disser Jesus te ama e a pessoa crer, o Senhor vai alcançar aquela pessoa. Se nós também pregarmos 1 hora sobre doutrina, pode ser que a pessoa creia também. Mas o que nós temos que crer, assim como o irmão disse, é crer que o Senhor vai buscar os seus. O nosso trabalho é ir, semear, trabalhar, porque o resto quem vai fazer é o Senhor. É Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Ele efetuou em nós o querer, está realizando só em nós, mas nós também devemos ir para que o Senhor cumpra a sua obra nas outras pessoas. Que nós também não, agora uma ilustração até que negativa, que nós não venhamos fazer como Jonas. Porque Jonas, o Senhor disse para ele: vai a Nínive e prega. Diga que a cidade será subvertida. O Senhor disse para ele ir a Nínive, pregar, dizer que a cidade iria entrar em juízo. O Senhor ia aniquilar aquela cidade por causa do pecado. O que ele fez? Ele fugiu. Que nós não venhamos fugir como Jonas fugiu, em meio ao mandado do Senhor. E nós sabemos que o Senhor mandou aquela baleia, engoliu a Jonas, e depois ele chegou a Nínive, ele pregou. E a única coisa que ele pregou foi isso também: a cidade será subvertida. Se vocês não se arrependerem, o Senhor irá destruir a cidade. E todo o povo se arrependeu. Que nós venhamos não crer nas nossas forças, não no nosso trabalho, mas que nós venhamos crer no Senhor. Porque, por que é que fomos salvos? Hein? Por que nós fomos salvos? A gente não tem muita explicação. Por que o Senhor nos escolheu? Mas se Ele nos salvou, Ele quer também que nós trabalhemos para salvar outros. Jonas queria que a cidade fosse destruída. Será que nós queremos que o bairro todo, ou o mundo todo seja destruído? Se nosso coração fosse assim, estaria em pecado. Mas que nós venhamos colocar diante do Senhor, se nós passarmos o dia todo e falarmos com uma pessoa, ou falarmos com 30, 50 pessoas, que mesmo assim venhamos ir e trabalhar para o Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu quero falar algumas coisas. Primeiro, falar de coração aos irmãos. Como o Bruno
bem dizia aí, todos nós temos os nossos receios. Todos nós temos os nossos medos. E talvez a primeira coisa que a gente pense seja fazer como Jonas. Nesse dia não vou vir na reunião não. Sair para evangelizar, tentar achar uma desculpa, né? Mas o Senhor nos dá um grande privilégio. E eu quero dizer duas coisas sobre o privilégio que nós temos. A primeira é que os anjos não podem fazer isso. Mesmo que quisessem, eles não podem fazer. E eu vou mostrar uma passagem lá em Atos, em que um anjo é enviado para falar com Cornélio. Mas este anjo não pode pregar o evangelho a Cornélio. Ele diz, vai buscar a Pedro. Olha que interessante isso. Atos 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Vamos parar aqui. Pense o seguinte, irmãos. Havia esse homem Cornélio, que era, como diz aqui, um centurião da corte. Ele era um homem piedoso, ele fazia orações, ele dava esmolas. Deus atentou para isso. E Deus enviou um anjo para falar com Cornélio. Só que esse anjo não pode pregar o evangelho, irmãos. Deus envia um anjo, parece até perda de tempo, né? Porque se já enviou o anjo já fala, porque ao invés do anjo não falar para chamar a Pedro, o anjo não vai e fala, olha, crê em Cristo, ele morreu na cruz. Por que o anjo não faz isso? E o anjo manda chamar a Pedro. O anjo manda chamar quem? Aquele homem que negou Jesus? Aquele homem que, diante de uma mulher, disse, eu não conheço esse maldito? O anjo que nunca cometeu um pecado, que nunca fez nada, está sempre diante de Deus, o adorando e obedecendo todas as suas ordens fielmente. Ele tem que dizer, vá chamar a Pedro? Vá buscar a Pedro? Irmãos, este é um privilégio que os anjos não possuem. Só a igreja possui esse privilégio. Só a igreja pode pregar a outros. O evangelho foi confiado aos homens para ser pregado. Entende, irmãos, quão grandioso isso é e quantas vezes nós perdemos o valor que é isso? Você acha que os anjos não queriam fazer isso? Claro que queriam fazer isso. Mas manda chamar a Pedro. Irmãos, quando Pedro começa a pregar este homem, vai até a casa deste homem, o Espírito Santo é que faz tudo. O Espírito Santo desce ali naquele lugar. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz. Pedro, inclusive, antes de chegar até lá, ele tem dúvida se deve ir ou não. Vai falar com um gentil, com uma pessoa imunda. Às vezes a gente tem dúvida se deve ou não falar com uma determinada pessoa, se ela vai ouvir ou não. Irmãos, nós não temos responsabilidade nenhuma com o resultado. Nenhuma. Eu gosto muito da frase de Jonathan Edwards, que ele dizia que saía de casa com 2 objetivos: entregar a vida dele a Cristo e convidar a outros para entregá-la. Se os outros não entregassem a vida a Cristo, ele estaria entregando a dele. E é isso que importa. Sabe por quê? As pessoas entendem errado. As pessoas acham que
serão grandemente recompensados pelo Senhor pela grande quantidade de pessoas que foram convertidas por intermédio de sua pregação. Isto não é verdade. O Senhor olhará para a fidelidade dos teus servos. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tudo que a gente vai fazer para o Senhor é sempre pouco. Eu gostei muito dos versos que o Bruno selecionou, irmãos. Porque nos versos que o Bruno selecionou, as palavras que as pessoas davam às outras eram muito curtas, eram muito breves. O Senhor falou tudo que eu tenho feito. Achei o Messias. Não eram longos discursos, mas as pessoas criam no que estavam falando para as outras. Elas não pregavam da mente, elas pregavam do coração. Elas sentiam. Irmãos, para pregar o Evangelho, nós precisamos sentir o que estamos falando. Não precisamos ser eloquentes. Um grande discurso. Mas nós temos que estar tocados com a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que nós fomos salvos, nós fomos libertos do inferno. Esta é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho. É simples. E é isso que nós precisamos anunciar. Nós estamos prestes a ter experiências que nunca tivemos. Contatos com pessoas que nunca tivemos. E coisas que o Senhor vai fazer que nós nunca vimos. Porque nós não fazíamos nada. Mas basta que a igreja se levante, abra sua boca e o Senhor enche a nossa boca com a sua palavra e nós veremos coisas acontecer. Eu não sei quais coisas são essas. Pode ser desde perseguição a salvação. Nós não sabemos. Pode ser desde ser maltratados a sermos bem recebidos. Irmãos, nós não tem que ficar inventando historinha. A gente vai sair na rua e vai dar tudo certo. Irmão, a gente pode ser desde maltratado a bem recebido. Mas os apóstolos, quando maltratados, chicoteados em nome do Senhor, eles disseram. Eles ficaram felizes por receberem a honra de sofrerem por este nome. Que honra, irmãos, é pregar em nome de nosso Senhor. Que honra, irmãos. E todos nós podemos fazer parte disso. O Bruno leu de uma mulher pregando. Veja, as irmãs, elas não, segundo a palavra de Deus, elas não têm o encargo para ensinar publicamente a igreja. Mas não há nenhum impedimento para que elas preguem o Evangelho a outras pessoas. Não há impedimento quanto a isso. A palavra de Deus deixa este caminho aberto. Irmãs, sejam ativas também na obra do Senhor. Não tenham vergonha, não tenham medo. E se há medo, se há vergonha em todos nós, há um pouco disso, dessa timidez, vamos aos pés do Senhor. Vamos clamar a ajuda do Senhor. Irmão, mas eu não sei nem o que eu falo. Eu não sei o que eu vou fazer. Você está com um panfleto na sua mão. Você vai entregá-lo a esta pessoa. E perguntar se você pode conversar um pouco sobre a palavra de Deus com esta pessoa. Se a pessoa disser que não, o que você vai fazer? Você entrega o panfleto e acabou. Você faz como nosso Senhor disse. Você sacode a sandália dos teus pés e vai para outro. E assim fazemos. Eu estava ouvindo uma vez um irmão chamado John Piper, um servo do Senhor. E ele disse que todas as manhãs ele sai para correr num parque lá onde ele mora. E ele queria muito evangelizar as pessoas, mas ele não sabia como fazer. Então ele, orando, pensando, ele falou, acho que eu vou abordar as pessoas da seguinte maneira. Enquanto eu estiver correndo, eu vou perguntar para vocês, tem algum motivo de oração? Eu queria orar por você. E ele falou, eu nunca vi, ou poucas vezes vi uma pessoa que rejeitasse uma oração. As pessoas normalmente são receptivas a que alguém ore por elas. E talvez seja uma forma de iniciar um contato, de iniciar uma conversa.
pessoa está passando, você entrega o panfleto. Posso orar por você? Você tem alguma coisa que deseja que eu ore por você? Pedir a Deus por você? E você faz uma oração curta. Quão gratas as pessoas são por isso? Por que essa pessoa está orando por mim? Ela nem me conhece. E talvez ali ela possa abrir o coração e nós possamos pregar mais claramente sobre quem Cristo é. Outra coisa importante, uma dica prática, irmãos. Você vai entregar um folheto para uma pessoa. Se você não tiver lido o conteúdo do folheto, não entregue. Se você não tem coragem de ler o folheto que está entregando, imagine a pessoa que vai receber. Se você que é crente não lê, não sabe o conteúdo que está lá, imagine a pessoa. Mas eu disse que queria falar duas coisas. A primeira é o privilégio, que nem os anjos possuem. Os anjos têm que dizer ao homem, olha, vai lá e chama Pedro. Ele é que pode pregar, eu não posso. Privilégio que nem os anjos possuem. Outra coisa, irmãos, é que mesmo nós, como pecadores que somos, podemos pedir ao Senhor força e Ele nos dará. Eu gosto de pensar muito no caso de Davi, no Salmo 51. Vocês sabem em que circunstâncias o Salmo 51 foi escrito? Nas Bíblias, a epígrafe preta lá, confissão e arrependimento, que está escrito em cima de algumas Bíblias, não é inspirado pelo Espírito Santo. Mas o que está em itálico abaixo já é texto bíblico. Diz, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Davi escreveu este salmo aqui, irmãos, depois de que ele adulterou com Batseba e depois de ter programado a morte de Urias. Então nós estamos diante aqui de um assassino e adúltero. E lá está ele confessando os seus pecados ao Senhor. Pecado terrível, seu coração dilacerado. O profeta apontou o dedo na cara dele e disse, este homem é você, Davi. Você é este homem. E aí, irmãos, os versículos 12 e 13 deste salmo, ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito pronto a servir. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Irmãos, nem a alegria da salvação ele possui. Ele está pedindo para que o Senhor a restitua. Não a salvação, porque ele não perde a salvação, mas a alegria dela. Porque ele cometeu um pecado terrível. Nós nunca cometemos um pecado nesta gravidade aqui, de adulterar e assassinar, e mandar assassinar um homem. E mesmo que tivéssemos cometido um pecado nesta gravidade, este homem, com a sua confissão de pecados e conhecendo ao Senhor, sabia que podia ser purificado. Ele pedia a alegria da salvação. Outra coisa, você não pode pregar o Evangelho sem conhecer a alegria da salvação. Como você vai falar a outros sem a alegria? Então esta é uma oração que devemos fazer. Senhor, antes deste domingo, restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Então eu ensinarei aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Mas Davi, todo o reinado sabe, todo Israel sabe o que você fez, Davi. Todo mundo sabe, Davi, que você mandou matar Urias. Todo mundo sabe, Davi, que você pegou a mulher dele. Todo mundo sabe. Mas a graça de Deus me perdoou. Eu posso ensinar aos pecadores o que a graça de Deus é capaz de fazer.
Todo mundo sabe que eu não presto, que eu não prestava. Todo mundo conhece meu passado. Mas agora podem conhecer o que a graça de Deus é capaz de fazer na vida de um homem. E então eu ensinarei os transgressores o caminho do Senhor e eles se converterão. Então, irmãos, são essas duas palavras de incentivo que eu queria dar aos irmãos. Privilégio que nem os anjos têm, nem os anjos possuem. E mesmo o maior dos pecadores, ou um criminoso, pode ser útil nas mãos do Senhor. O Pedro que o nega pode ser um pregador útil nas mãos do Senhor. O Paulo que persegue a igreja, que lança na prisão cristãos. Os maiores servos de Satanás no passado podem ser no presente os maiores servos de Cristo e úteis nas mãos do Senhor. Nós podemos sermos, não por causa de quem nós somos, mas por causa da graça de Deus em nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos. De verdade, quarta-feira nós estaremos aqui juntos em oração, para quem puder vir, né? Às 8h30. Este será o grande motivo de oração para nós. Nossa saída para evangelizar. O Senhor disse outra coisa aos discípulos dele que nós precisamos lembrar. Ele diz: levantem os olhos, vejam que os campos estão brancos, a seara está pronta para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Ore, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. A gente vê poucas conversões no nosso meio porque trabalhamos pouco também, não é, irmãos? Nós trabalhamos pouco também, mas o Senhor disse que os campos estão brancos. Vamos sair, irmãos, aos campos. Vamos pregar o Evangelho a estas pessoas. Faça o Senhor o que Ele quiser, irmãos. É a primeira vez, irmãos, mas não será a última que faremos isso. Pelo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, nós faremos isso todo final de mês. Todo domingo no final de mês nós faremos isso. Até que o Senhor fale outra coisa, mude. Mas é isso que nós temos no coração para fazer, então vamos. Confiando no Senhor. Não em nós, confiando no Senhor. Há poder na palavra de Deus para salvar. Basta olhar para quem está sentado aqui. Se Ele salvou a gente, pode salvar qualquer um. Né? Se Ele salvou pecadores como nós, qualquer um. Que os eleitos venham para a casa do Pai. Que nós vejamos mais batismos. Que haja festa no céu. E que quando terminarmos os nossos dias neste mundo, nós possamos olhar para trás e dizer: servi ao Senhor. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Não vale a pena viver por outra causa. Não vale a pena gastar os nossos dias com outros objetivos. Todos nós aqui nos esforçamos pelos nossos trabalhos. Nos esforçamos porque temos que colocar comida em nossa mesa, porque temos que pagar as nossas contas. Mas o Senhor Jesus disse que nós temos que encher o nosso baú de tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. E assim, servindo ao Senhor, é que nós estamos entesourando no céu, não aqui na terra. Tudo o que vale a pena ser vivido neste mundo é para a honra e glória do Senhor. Há um testemunho de 2 jovens moravianos, acho que todo mundo conhece essa história. Havia uma ilha de pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho, mas essas pessoas não eram civilizadas, eles eram canibais e tudo, e havia muito receio de se chegar até a ilha. Mas esses 2 jovens, movidos pelo amor do Senhor, eles disseram que queriam ir até aquela ilha para pegar o Evangelho.
E as pessoas diziam: mas por que vocês são tão jovens? Vocês sabem que se forem para lá, vocês vão morrer. E eles disseram: nós vamos para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que coisa maravilhosa. Há tantos e tantos testemunhos de irmãos que entregaram suas vidas ao serviço de Cristo e que nos inspiram a servirmos ao Senhor. O que nós vamos fazer é apenas sair às ruas, entregar alguns folhetos. Nós não estamos indo para uma tribo de canibais. Nós não estamos indo para o Polo Norte sem botas, como aquele irmão que não pôde esperar as botas. Nós estamos levando a outros a mensagem do Evangelho, o amor do Senhor. Que privilégio, irmãos, que honra. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor dê amor pelos perdidos, amor por Ele, fogo em nossos corações, desejo de servi-lo. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Tu sabes da nossa incapacidade, Senhor. Tu sabes dos nossos medos. Tu sabes o quanto nós somos pecadores. Tu sabes o quanto nós somos fracos. Nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos que o Senhor receba a recompensa pelo seu sacrifício. Nós queremos, Senhor, ser como André. Nós queremos, Senhor, levar o Teu nome para que Ele seja honrado. Mesmo, Senhor, que sejamos desprezados, maltratados, vale a pena servir ao Senhor. O Senhor foi desprezado. E se nós formos também, nós estamos sendo como o Senhor. E isto é honra para nós, Senhor. Mas se outras pessoas ouvirem a nossa pregação, então nós seremos muito felizes por anunciar estas boas novas e haverá festa no céu por pecadores que se arrependem, Senhor. Festa em honra do Senhor. Enche, Senhor, a boca de cada um. Enche o nosso coração de amor e de zelo por Ti. Que seja apenas o início, Senhor. E que possamos ser instrumentos úteis nas Tuas mãos. Que possamos ver pessoas entregando suas vidas a Ti. O drogado livre de seus vícios. O bêbado livre de seus vícios. Aquele que está com um casamento prestes à ruína, sendo restaurado pelo